Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos conhecer um sistema de construção civil que promete casa pronta em 30 dias e sem atrasos. É o Light Steel Frame, não utiliza água, argamassa ou cimento, ou melhor, construção a seco. Sistema que garante rapidez, economia de custos, maior precisão na obra e sustentabilidade. E para entender um pouco desse modelo de negócios, a gente convidou aqui um dos fundadores da empresa, um dos sócios, o Alê Bossan. Alê, seja muito bem-vindo ao canal Empreender para essa entrevista especial. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Alê, muitas pessoas com certeza nunca ouviram falar desse sistema, né? Esse sistema de construção a seco, mas a gente sabe que é um sistema que já existe há muitos anos, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, não é isso? É isso. O sistema existe, o Steel Frame, ou Light Steel Frame, existe há mais de 30 anos. E ele é comumente utilizado nos Estados Unidos, né, nas Américas, na Europa e no Oriente Médio. É muito comum, por exemplo, nós assistirmos construções no Japão, em vídeo aqui, né, nos canais do YouTube, nas redes sociais, construções que acontecem da noite para o dia, né? Aquilo é possível justamente porque esse método construtivo, ele é veloz. E quais são os benefícios, digamos assim, as vantagens para o meio ambiente, né? Já que a gente sabe que há uma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Olha, a construção a seco, e no caso aqui nós estamos falando do Light Steel Frame, ela é um divisor de águas em relação ao meio ambiente. Para você ter uma ideia, numa construção convencional, em média se gasta por metro 500 litros de água. Nós gastamos 5 litros de água. Além do que, numa construção tradicional de alvenaria, existe muito descarte de resíduo. Quando você anda e passa por uma obra, um prédio, e olha aquele canteiro de obras, o volume de material que é descartado no meio ambiente, tanto é que existe uma indústria da reciclagem toda por trás disso, é muito grande. Então a construção a seco, no nosso caso, a Renova House, ela foi estruturada como empresa para obedecer principalmente critérios de sustentabilidade ligados ao meio ambiente e à humanização, né? O próprio ambiente de trabalho de uma construção a seco como o nosso, ele não é insalubre como o ambiente tradicional, ou seja, você também não submete a tua equipe a um ambiente hostil. Por quê? Porque a casa, enfim, a loja, a tua construção, ela vai praticamente pronta para a obra. Então a equipe deixa de trabalhar naquele modelo tradicional de carregar muito peso, de se expor ao sol, enfim, e passa a trabalhar como se fosse um Lego, como que é uma criança dentro de casa. O profissional vai para a área da montagem e deixa de ficar naquele meio ambiente tão hostil como é a construção tradicional, né? Agora sim, Ale, para quem com certeza está nos assistindo, deve estar assim, sem acreditar. Casa pronta em 30 dias e sem atrasos. Como é que é isso? Bom, ninguém acredita, na verdade, né? Não acredita até ver, porque a construção no Brasil, por conta dos últimos anos após a pandemia, o preço de materiais, o preço de mão de obra, o custo do dinheiro para se construir aumentou absurdamente. Então, é muito normal você encontrar pessoas que comentam que eu construí e não consigo pagar. Eu comecei a construir, o orçamento era 1, virou 2. Era para ser em 12 meses, meu construtor está aqui há 2 anos para me entregar. Esse é um cenário que aconteceu de modo geral no mundo, porque com a ruptura de matéria-prima provocada pela Covid, principalmente, o preço de commodities subiu. Então, ferro subiu, cimento subiu, logística se atrapalhou muito. Então, piso não chega, revestimento não chega. Enfim. Então, esse ponto
ele é crucial e ele levou tanto no Brasil compradores, quem estava com o sonho de construir a casa, muitas vezes não receber a casa, como também construtoras tiveram orçamentos estourados, fluxo de caixa quebrado, né? Isso tudo faz com que a demora do imóvel para entrega aconteça. Como que é no nosso modelo da Inova House? O construtor, o meu franqueado é uma construtora. O meu franqueado, quando ele manda o projeto do cliente dele para a franqueadora já desenha esse projeto dentro da indústria, porque nós somos uma empresa que industrializou a construção, igual uma montadora de automóveis, ok? Então esse projeto vai lá para a indústria, ele entra dentro das máquinas, as máquinas cortam e desenham toda a casa, o projeto, e essa casa, as paredes com elétrica, hidráulica, a parte de dentro com gesso, forro, telhado, tudo isso é feito por computadores robotizados dentro da indústria. Por que a casa fica pronta em 30 e 60 dias? Porque o franqueado ele faz a fundação e aí eu venho com a casa, as paredes sendo encaixadas uma a uma, parafusadas na fundação. E esse processo, para você ter uma ideia, a gente coloca a casa em pé lá no canteiro de obra, em média, em 8 horas. Para outro dia fica a parte de cobertura. E por que demora? Para nós é até muito demorar 30, 60 dias. É o tempo de entrar com acabamento, de entrar com piso, de entrar com revestimento, mas a elétrica já está pronta, a hidráulica já está pronta, tá? Essa, sem dúvida, é a construção do presente e do futuro, porque no nosso modelo, nós não temos, por exemplo, desperdício de material. Como sai da indústria, né? Como o automóvel sai da indústria e se foi consumido R$100 para fazer aquele automóvel, não vai ficar 110. A industrialização permite você ter controle sobre o custo. E no nosso processo é assim. A casa, para você ter uma ideia, uma farmácia, por exemplo, quem gosta muito de aluguel, farmácia, pontos comerciais, em 3 dias está pronto, né? Sem dúvida, a construção a seco no Brasil veio para reorganizar não só a qualidade de vida de quem constrói, como do comprador e como de quem produz também. Ale, aqui no Brasil, dá pra gente, já que estamos para todo o Brasil, a nossa transmissão é para todo o país, eu queria que você nos trouxesse aí exemplos de empreendimentos que já foram levantados, que já foram construídos por essa metodologia da construção a seco. Olha, quando a gente fala no Brasil, no país de um modo geral, nós temos um comportamento um pouco diferente em relação ao mercado americano, né? O americano, como ele tem a cultura da praticidade, o americano não gosta de perder dinheiro, o americano não gosta de perder tempo. Nos Estados Unidos, você tem hoje quase que 90% dos processos, de um modo geral, são construções a seco, tá? Então você tem muitos cases num país como os Estados Unidos. Você tem no Japão, principalmente esses países que sofrem muito abalo, né? Terremoto no caso, você tem um número infinito de construção de steel e de steel frame, porque é o que resiste a abalo, é o que resiste a choque. Isso tem acontecido também, de um modo geral, no mundo árabe. Você tem edificações no mundo árabe de prédios relativamente famosos, outros nem tanto, construídos rapidamente com o modelo de steel, né? Usando aço, que a gente chama de construção mista, onde você usa pesadas estruturas metálicas com o fechamento do light steel frame, né? Aqui no Brasil, nós temos atendido casos de moradias, principalmente em torno de 100 metros quadrados, pela velocidade da construção. Nós temos aqui fechamentos de prédios, isso é interessante, por exemplo. Na incorporação, o tempo que você demora para fazer um andar
Outro. Primeiro você deixa tudo pronto no prédio, né? Vamos entender assim, para simplificar. O esqueleto do edifício todo pronto, né? E depois uma equipe vem fechando os andares, né? Com essa metodologia nossa, você já vai subindo o andar inteiro pronto por dentro e pronto por fora, tá? Só que isso é muito novo no Brasil. No Brasil nós temos aí aproximadamente o boom do steel frame tem acontecido nos últimos 10 anos, tá? E o padrão de casas são casas de 100 metros que a gente tem feito, casas de 80 metros e casas, um produto muito legal são essas casas, principalmente tem aparecido muito, casas e condomínios de segunda moradia, principalmente casas de lazer que as pessoas querem construir rápido e poder aproveitar rápido, né? Então, de um modo geral, eu acredito que o Brasil, nós aqui estamos caminhando para a construção a seco se consolidar, de fato, na classe alta, na classe média e na média alta também. E o brasileiro já tem aderido a essa nova metodologia, a esse novo sistema de construção, não é isso, Ale? Sim, tem aderido e diferentemente de um processo, tudo que é novo, você passa pela fase da educação, do entendimento, né? O que acontece é que a construção civil gerou tanta frustração nos últimos anos por conta de entrega, de obra, de estouro de orçamento, que a nossa metodologia, a industrialização do steel frame, ela já quebrou essa barreira de qualidade, até porque o método ele tem mais qualidade que a alvenaria. Para você ter uma ideia, a parede ela é composta por aço de 8 a 9 centímetros de aço galvanizado, depois vem as placas de madeira OSB e depois vem placa de cimentícia do lado externo e vem do lado interno placa de gesso. Nós temos 5 camadas formando uma única parede. Ele é mais resistente, na indústria nós temos os testes lá e a gente convida as pessoas sempre para fazer, a pegar uma marreta e bater numa parede de alvenaria, que você bate, você quebra, e bater na parede de steel frame, porque não quebra. Ela não quebra, não tem como você quebrar uma parede de steel frame com impacto, né? Então a gente viveu assim, como início de tecnologia, de entrada de tecnologia, uma dificuldade de entendimento do método construtivo, as pessoas não acreditavam que a construção acontecesse tão rápido, até que você faz uma, você faz duas, você faz 3, você faz 5, você faz 10 e o cliente se convence rapidamente. Um ponto importante é que é muita tecnologia embarcada na construção, no nosso modelo. Nós já passamos nas paredes, como eu disse anteriormente, a parte elétrica e hidráulica. Então, eu não tenho que voltar na obra, como a obra convencional, por exemplo, que você faz a alvenaria, faz a parede de tijolo, depois a equipe volta para quebrar aquilo que foi feito. Que é insensato, né? Você acabou de construir, o cara vai lá com o martelo ali, com uma picareta pequenininha e quebra tudo de novo para passar a elétrica e hidráulica e depois reboca aquilo de novo. Olha o desperdício que tem de tempo, de dinheiro. No nosso processo, tudo isso, a parede vem pronta. O que a equipe do construtor na Inova House, né, faz na obra? Ele só faz as conexões. Ele monta, né? A gente tem um vídeo que mostra isso. Ele parafusa as paredes e, na sequência, só conecta a elétrica e conecta a hidráulica. Não tem trabalho de encanador, não tem trabalho de eletricista, né? É realmente a evolução da construção. Nunca mais o Brasil vai construir no modelo tradicional, depois do steel frame industrializado. Ale, será que a gente consegue ilustrar esse trabalho na prática daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo? Consegue, opa! Tá, vou pedir só alguns minutinhos para você, para a gente fazer um rápido intervalo. É o tempo que você prepara esse vídeo para a gente tentar exibi-lo aí no próximo bloco, perfeito? Perfeito. É isso aí, para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com a entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre o sistema de construção civil, o Light Steel Frame, que não utiliza água, argamassa ou cimento. E a gente segue conversando aqui com o Ale Bossan, ele que é um dos sócios da Inova House. Ale, você estava falando no bloco anterior justamente de que é tudo muito prático. De fato, o franqueado, ele só já recebe toda a estrutura pronta e basicamente tem que usar aí, se utilizar de uma parafusadeira, é isso? É isso. O franqueado, é importante contar isso para você, né? O franqueado, ele, no meu caso, ele já é uma construtora ou ele já é um construtor. Por quê? Porque ele já tem que entender de obra, ele já tem que estar vivendo as dificuldades da obra tradicional, que é a alvenaria. Então, o meu franqueado não pode ser um cara que quer investir só e quer virar um construtor da noite para o dia, sem ter experiência na construção civil, não é? E o que acontece é que realmente, no vídeo fica muito claro isso, né? Esse vídeo ilustra bem, todo o processo construtivo é feito dentro da nossa indústria. Então, quando vai para o plantão, quando vai para o ponto de venda, quando vai a obra para o chão, que vai aí para a fundação, né, para o endereço, a casa, por exemplo, ela realmente vai pronta, ela só vai para ser parafusada. O kit de ferramentas que o nosso franqueado compra, de uma maneira muito simplista, é um kit de parafusadeira, assim, é o que a equipe dele passa a usar. É igual Lego, sabe? Quando a gente brincava de Lego e as crianças gostam muito de montar Lego, né? É praticamente uma montagem num processo como se fosse uma montagem de Lego mesmo. Ale, qual é o perfil do franqueado? Justamente ele tem que ter sim uma noção, né, de construção civil, mas também necessariamente ele não precisa ser engenheiro civil. Sim, Bruno, o franqueado, ele tem que ser da construção civil. Por quê? Porque nós desenhamos a franqueadora Inova House para ser uma franquia B2B. Nós não atendemos o cliente final. O nosso cliente franqueado, ele é uma construtora ou um construtor. E ele precisa já viver um ambiente de construção. Ele não precisa ser um engenheiro, mas tudo que ele constrói, ele tem que ter a assinatura de um engenheiro. Ele tem que ter a assinatura de um arquiteto. Tá? Então, a franquia, ela não inviabiliza a parte legal da construção. Pelo contrário, ele tem que ser uma construtora, ele não precisa ser um engenheiro, mas olha que interessante. Tem aparecido para nós, interessados, principalmente no estado de São Paulo, que são do ramo imobiliário. Por exemplo, eu tenho um caso que essa semana vai se concretizar. Ele é dono de uma grande imobiliária, numa das cidades aqui do interior de São Paulo, grande. Essa imobiliária dele, ele já atende construtores, ele já atende cliente final. O que ele vai fazer na franquia dele? E eu acabei de autorizar esse caso. Ele vai, como ele tem a rede de vendas muito forte, ele vai fazer parcerias com equipes de construção. Então, eu vou treinar na academia, nós vamos treinar parceiros desse franqueado, que são construtores terceirizados. Quando ele tem obra, ele terceiriza essa montagem e acaba sendo, entre aspas, o construtor local de steel frame, né? Então, como é muito novo tudo, esse modelo está se moldando, né? Você vê, o dono de imobiliária está vindo para ser um construtor a seco. Assim como nós temos em São Paulo, uma construtora franqueada que está voltando muito a sua atenção para fechamento de prédios. Na mesma cidade de São Paulo, uma outra já está muito focada em construir vilagens, né? Aquelas vilas com 10, 15, 20 casas, como é o caso de Campinas. Campinas, por exemplo, tem feito levantamento de obras, principalmente obras públicas, olha que legal, creches, unidade básica de saúde. Por quê? Porque, por exemplo, uma creche que um prefeito demoraria 1 ano e meio para construir, 2 anos, no nosso modelo, ele constrói e entrega no mandato dele, antes de acabar o mandato. É muito rápido. Ale, quais são os benefícios, não só para o franqueado, mas também, principalmente, aí, para o cliente? Olha,
Para o cliente, bom, você me disse aqui no começo, né? Você viaja, então você teve contato com casas desse modelo steel frame nos Estados Unidos, né? Imagina o Brasil, um país com oscilação térmica como o nosso, né? Nosso país, entre a noite e a tarde de outro dia, em algumas cidades chega a ter variação térmica de 15, 18 graus. Você imagina, não tem concreto, não tem alvenaria que aguente, que não trinque a uma oscilação térmica de 18, 20 graus todos os dias. Agora, quem está dentro dessa casa, tem casas que a gente sabe que é assim, que o calor, o sol, aquece de uma tal maneira que não tem ar-condicionado que aguente. E ar-condicionado é caro num país como o nosso, a energia elétrica é cara. Então, o primeiro grande conforto para o comprador e morador de uma casa aqui da Nova House é o conforto térmico e acústico. Chega a ter variação de 5 graus para fora e para dentro do imóvel. Isso de fato acontece. Não só com a parte térmica, ou seja, quando está muito quente lá fora, a casa está fresca. Quando está muito frio lá fora, a casa está quente. Por quê? Porque a estrutura montada nas paredes, a tecnologia faz com que o conforto térmico segure a temperatura. Né? Esses elementos térmicos segurem a temperatura, que é o que a gente chama de conforto térmico. E o acústico nem se fala, porque no meio das paredes, além de eu ter as 5 camadas, no meio das paredes eu tenho uma camada grossa de lã de PET, que é por exemplo, aqui onde eu estou nessa sala, nesse imóvel, está dando reverberação. Você vê que o som ele reverbera. Numa casa de steel frame, não tem como. Então tem um conforto térmico, acústico, manutenção, por exemplo, mudar uma parte hidráulica de ponto, mudar uma elétrica, cara, é muito fácil. Não tem que quebrar nada. Você tira o ponto da elétrica, puxa a tubulação por cima da casa, vai colocar no outro lugar, corta a camadinha de gesso ali, pequenininha e tal, e embute a tomada. É muito, muito, muito dessa cultura da praticidade, né? Ou seja, ficar perdendo tempo com casa, perdendo tempo com manutenção, enfim, essas vantagens são incríveis. Além do que, olha que difícil, um cara que tem um terreno, você quer ver, Bruno, uma conta que a gente não faz e que ela impacta diretamente na qualidade de vida da família, você compra um terreno. Quando você compra um terreno, esse terreno é passivo, ele não é ativo. Ele vai valorizar, mas você está pagando o financiamento desse terreno, nos primeiros anos você só paga juros. Você não tem ainda, teoricamente, o terreno. Então o cara compra um terreno, ele tem o terreno que ele paga a parcela e o aluguel que ele mora. Ele tem 2 prestações, ok? Com o nosso modelo, ele constrói a casa e passa a sair do aluguel e pagar a prestação da casa própria em 60 dias. Ou seja, eu estou dizendo que quem tem terreno parado tem uma despesa. Em 60 dias ele põe a casa no terreno e ele passa a não pagar mais aluguel de verdade. Não como um discurso de marketing, né, que muito se faz no Brasil. Ou seja, saia do aluguel, receba a sua casa daqui a 2 anos. Não é nada disso. Você quer daqui a 2 meses morar na sua casa e no seu terreno? Então, de fato, esse ganho financeiro, ele é, assim, exponencial demais, né? Até porque juros sobe muito. E no nosso modelo de negócio, o cara já recebe a casa. Vamos falar agora em números. Quantos franqueados no país? A Nova House, ela está presente apenas em São Paulo, no estado de São Paulo, ou ela já é possível encontrar franqueados nas outras regiões do país? E claro que todo mundo quer saber qual é o investimento inicial para ser um franqueado. Olha, isso é bacana de te contar. Nós fizemos opção por um modelo de franquia B2B, né? Então, para nós aqui, não interessa termos centenas de franqueados. Por quê? Porque nós estamos falando de construção. Quando eu entrego uma casa, eu tenho um ticket muito alto, diferente de vender calçado ou vender óculos, né? Uma casa, eu estou falando de uma venda de 300 mil, 400, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio. E eu preciso, como o produtor disso, garantir toda a qualidade, desde a concepção até a entrega, e depois 5 anos de garantia do imóvel, né? Então, ela é uma franquia
eu tenho no plano de negócio esse ano crescer somente, e é muito já, 15 franquias pelo estado de São Paulo. Num primeiro instante, assim que a gente vende a franquia, a gente faz um trabalho de implantação forte para que esse franqueado consiga já rodar a operação. Então tem muito treinamento, tem muita entrega técnica de manual, construção tem muita norma, né? Nós somos uma empresa certificada com DATEC, ou seja, nós temos normas a seguir à risca e nós seguimos à risca, né? Então nossa expansão ela está calculada para no máximo 15 franquias. Eu imagino que a gente opere bem até o final do ano com 12, e hoje nós temos franquias, um franqueado em São Paulo. Nossa operação tem 3 meses de expansão apenas. Nós temos São Paulo, Campinas, Extrema, Minas Gerais, São José do Rio Preto. E estamos agora esse mês fazendo um onboard de mais 3 franqueados. Então a gente quer até o meio do ano fechar com 7 construtoras e até o final do ano com mais 7. Meu plano de expansão são 15, para que esses 15 façam tickets de venda muito alto, né, Bruno? Porque o meu franqueado é muito fácil ele fazer 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões em projetos de mercado imobiliário, né? A chance dos tickets altos, elas são muito grandes. Ale Bussan, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no canal Empreender para essa entrevista especial. O Ale, que é sócio de uma rede de franquias, a Inova House, que criou aí esse sistema, né, de construção civil seco, que promete entregar casa pronta em até 30 dias e sem atrasos. É o Light Steel Frame. Ale, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Bruno, muito obrigado pelo espaço. Eu gosto muito dessa história do empreender. Então, gratidão aí pelo espaço para nós. O Brasil é um país onde empreendedores nascem assim, diariamente, né? Então, sucesso para vocês e contem sempre conosco aqui. Muito obrigado. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.